Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 2 de novembro. Eu sou Thaís Herédia e vamos juntos agora com as principais informações de economia no Brasil e no mundo. Minha gente, é o seguinte, depois de quase 48 horas do resultado das eleições no domingo, o presidente Bolsonaro resolveu quebrar o silêncio que manteve até então. Ele se comprometeu a cumprir a Constituição. Bom, enquanto Bolsonaro não falava, o ruído das estradas brasileiras subia muitos decibéis, com a escalada impressionante, inacreditável, inaceitável dos bloqueios, das interdições nas estradas do Brasil por apoiadores bolsonaristas. Eles têm promovido essa arruaça, vamos falar assim, né? Essa arruaça nas estradas brasileiras. E já provocaram prejuízos ao varejo, ao transporte aéreo e de passageiros, e vai custar bilhões de reais, já vai custar bilhões de reais a diversos setores, sem falar da angústia de quem perdeu o direito de ir e vir, de quem perdeu uma consulta médica, de quem perdeu um negócio, de quem perdeu um evento importante na sua vida, porque um grupelho, como chamou ontem a Daniela Lima, nossa âncora aqui da CNN, um grupelho de golpistas resolveram fechar as estradas do Brasil e impedir acesso a aeroportos, a rodoviárias. Uma coisa impressionante. Bem, e o mercado financeiro, minha gente? O mercado financeiro estava andando de helicóptero, muito distante desse barulho e também já com alguma distância da resistência do presidente Bolsonaro em admitir a derrota nas urnas. Isso já ficou para trás. Aí sim, então com o que eles estão preocupados? Estão preocupados com as contas públicas, estão preocupados com a política fiscal do governo Lula, estão preocupados com quem será o ministro da Economia do governo petista. Mas essa preocupação, esse conjunto de preocupações também já ficou mais para frente. Porque é o seguinte, o mercado já resolveu dar crédito ao governo petista para gastar mais no ano que vem, desde que ele arrume uma solução crível para a política fiscal. Aí aqui tem uma sinalização importante de que isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque a transição de governo vai começar, o orçamento federal é a prioridade da equipe que vai ser liderada pelo Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito junto com Lula para a presidência do ano que vem. O Alckmin, a escolha dele agradou bastante ao mercado, porque é o seguinte, ele tem um DNA de tucano, né? Tucano do PSDB, partido que ele deixou depois de décadas. Ele tem DNA tucano, tem um DNA fiscalista, ou seja, de responsabilidade fiscal. Aliás, ele vem sendo uma voz dissonante, né? Da coisa do acaba com tudo, fim do teto de gastos e tal. Ele tenta ali encontrar um discurso de equilíbrio e é ele também, a escolha dele na liderança desse processo, que acabou permitindo esse sobrevoo de helicóptero do mercado nesta terça-feira, que teve mais um dia de bolsa em alta e dólar em queda. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, vou dividir aqui com vocês também um cálculo da Confederação Nacional do Comércio, tamanho do prejuízo que o bloqueio das estradas está causando, os bloqueios, né, estão causando, pode inclusive ser maior na média diária do que aconteceu com um trauma, que foi a greve dos caminhoneiros de maio de 2018. Hoje é feriado aqui no Brasil, é feriado em vários lugares do mundo, mas aqui no Brasil os mercados não funcionam, mas nos Estados Unidos não só funcionam, como há uma grande expectativa pela decisão do Banco Central dos Estados Unidos. Hoje tem reunião do FED, começou ontem, hoje tem o anúncio da taxa. Vem aí mais uma alta de 0,75 pontos percentuais, é isso que o mercado está esperando, dificilmente, quer dizer, não tem como vir outra coisa, assim, qualquer coisa diferente disso seria um cataclisma para os mercados, e logo depois, às 3h30 da tarde, a decisão sai às 3 da tarde, hora aqui de Brasília, 3h30, Jeremy Powell, o chairman do FED, dá entrevista coletiva. E esse cara, sim, o Jeremy Powell, sim, se tem alguém que é capaz de fazer barulho alto no mercado, que para a praça, todo mundo presta atenção, é o Jeremy Powell. Os futuros americanos e as bolsas na Europa hoje estão abrindo meio assim de lado, de olho exatamente nessa decisão. Um dos obstáculos para o maior desejo do mercado, que é exatamente receber uma sinalização do FED que a partir de dezembro vão tirar o pé do acelerador, o aperto monetário vai ser menor,
Um dos obstáculos a esse processo, a concretização dessa expectativa, é o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Ontem saiu o relatório de oferta de empregos de setembro, mostrando que tem muito mais oferta do que gente procurando e ocupando vaga. Há 2 vagas para cada desempregado nos Estados Unidos. Então, na sexta-feira, vem o payroll, que é um dos dados mais importantes, que é como se fosse a nossa taxa de desemprego aqui. Se os dados confirmarem que há um aquecimento, que se mantém um aquecimento no mercado de trabalho, a grande pergunta é, será que o Fed vai conseguir desacelerar? Tem uma leitura interessante sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que é o seguinte, tudo bem, as vagas não estão sendo ocupadas, mas aquelas que estão sendo ocupadas, muitas têm ali uma batalha por salários. Há vários setores na economia onde as empresas simplesmente não encontram o trabalhador qualificado para aquilo. Então, tem uma certa nuvem aí, uma fumaça envolta na leitura do que está acontecendo no mercado de trabalho nos Estados Unidos, que vai levar um tempo ainda para ser dissipada. Ainda assim, é muito improvável, na visão de muitos analistas, que o Fed desista de desacelerar, porque o mandato dele principal, lá o Banco Central tem 2 objetivos, né? Inflação com pleno emprego. E a inflação está muito alta, mas já vivem em pleno emprego. Então, ainda assim, como a inflação já mostra uma sinalização, especialmente nas expectativas de que vai desacelerar, é muito improvável que o Banco Central americano, que Jerome Powell desista de começar a tirar o pé do acelerador a partir de dezembro. Eu conversei hoje mais cedo com o Vitor Cândido, que é economista-chefe da RPS Capital, sobre a expectativa por essa reunião. E olha o que ele fala, que bacana, vamos ouvir. Essa é uma reunião interessante porque a reunião de setembro ela é uma reunião que ela teve a projeção, né? Os membros do FED falaram que eles acham que é de juros, desemprego, crescimento, e essa reunião não tem. Então o Powell vai ter que segurar no gogó depois na coletiva e explicar para o mercado por que a decisão de hoje e quais são os próximos passos. Então, muito provavelmente deve já deixar indicado que ele pode desacelerar em dezembro. Vitor, uma última perguntinha sobre a recessão que já está contratada para a economia americana. Como é que isso está no preço dos ativos financeiros? Olha, não está em todos. Basicamente, a gente vê uma recessão contratada mais nas commodities, né? Ex-petróleo, porque o petróleo continua muito forte por uma questão de oferta. Mas, no geral, a gente ainda vê os ativos americanos não estão tradando uma recessão. Principalmente os juros. Os juros deveriam, principalmente a parte longa da curva americana, se o mercado já tivesse comprado uma recessão grande no ano que vem, já estaria mais baixo. Então, ainda não está 100% refletido. Turma, vamos voltar aqui para o Brasil e vamos falar sobre a expectativa por essa transição de governo que começa para valer nesta quinta-feira, inclusive do ponto de vista legal, né? Ontem, depois do pronunciamento do presidente Bolsonaro, ouvimos do ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, o compromisso de cumprir a lei e criar o grupo de transição com a equipe apontada pelo governo petista, pela equipe de Luiz Inácio Lula da Silva, para fazer esse processo de transição e preparar o novo presidente e quem quer que seja escolhido para compor seu ministério, para assumir o poder no começo do ano que vem. Então é o seguinte, esse processo de transição tem um trabalho extenso com algumas prioridades. A primeira delas é mudar a lei orçamentária para acomodar o pagamento do Auxílio Brasil em R$600 no ano que vem. Vamos lembrar que a lei orçamentária que foi enviada pelo Poder Executivo, pelo Ministério da Economia ao Congresso Nacional, prevê R$400. Estão faltando quase 53 bilhões de reais para garantir o pagamento de um benefício maior. O Murilo Viana, especialista em contas públicas, fez aqui um levantamento para o Money mostrando o seguinte, olha, o custo do Auxílio Brasil, R$600, beira ali 53 bilhões, como eu acabei de dizer. O auxílio de R$150 por criança de até 6 anos. Estou falando aqui das promessas do Lula, tá? Durante a campanha. Um adicional de R$150 por criança para as famílias que recebem o Auxílio Brasil significa um custo de até 18 bilhões de reais. O reajuste do funcionalismo nas contas do Murilo Viana custa 2,5 bi para cada ponto percentual de reajuste. Então, se for 1% de reajuste, 2,5. 2% de reajuste, 5 bilhões. 3% de reajuste, 7 bilhões e meio. E assim vai. Vamos ver quanto. A gente sabe quanto os servidores querem de aumento. 1% é que não vai
vai ser aumento real para o salário mínimo. Aqui qual é o parâmetro? A cada R$1 de aumento do salário mínimo, as despesas aumentam em 390 milhões de reais. Essa é uma conta feita pela Secretaria do Tesouro, tá? Então, a cada R$1 de aumento do salário mínimo, com inflação ou sem inflação, para cada R$1 de aumento do salário mínimo, a despesa do governo aumenta em quase 400 milhões de reais. Tem a correção monetária do próprio orçamento, que ainda tem um cálculo incerto. Vamos lembrar o número que eu trouxe para vocês aqui ontem, como o IPCA vai ser menor do que aquele que já está na premissa do projeto de lei orçamentária, o espaço para despesa também vai ser menor. É um estica e puxa danado. E uma discussão sobre investimento público. O presidente eleito, o Lula, ele disse que quer aumentar o investimento público. A previsão de hoje é 24 bilhões, que é o menor da história. Como é que sai disso? Pois bem, eu conversei com o relator do orçamento no Congresso Nacional, o senador Marcelo Castro. E ele diz o seguinte: não tem espaço para mais nada no orçamento. Mas ele se recusou, ele não quis, e olha que eu insisti, ele não quis falar sobre quais as soluções possíveis. Se vai ser via PEC, se vai ser via própria lei orçamentária, se tem já como prever uma licença para gastar a partir de agora. O senador diz que quer concentrar a mudança na questão do Auxílio Brasil, que afinal de contas é a única coincidência da promessa das duas campanhas. Como ainda estamos nessa legislatura, como ainda estamos neste mandato de Bolsonaro, ele acha mais justo e correto botar energia na mudança do Auxílio Brasil. O que for de promessa de campanha do PT, a próxima legislatura, já sob o comando do próximo presidente, que busque negociação e gaste capital político para fazer. O que o Marcelo Castro me disse é o seguinte: olha, só dá tempo para resolver isso, tem 1 mês e meio de trabalho aí pela frente, e ele acha o seguinte, ele fala, olha, nós vamos ter que repensar, inclusive por causa dessa mudança do indexador das despesas, que o IPCA será menor. Ele me disse o seguinte, falou, até as emendas de relator vão ter que entrar nessa redução de tamanho, se realmente a gente mudar o indexador do teto de gastos. A Constituição prevê que tem que aceitar o que for o IPCA dos 12 meses fechados em dezembro. Então, esse ajuste vai ter que acontecer. Vai depender, assim, né, da imaginação ou da correção das lideranças políticas de acatar aquilo que está escrito na lei do teto de gastos, que foi inclusive modificado pelo Paulo Guedes, nós falamos disso aqui ontem, né, que quis se beneficiar de uma inflação maior do ano passado para aumentar o espaço de despesa desse ano. Então, antes era junho, o ministro Paulo Guedes falou, não, junho a inflação vai ser muito baixa, junho do ano passado. Vamos passar para dezembro, que a inflação vai vir em 2 dígitos, nós vamos ter um espação no orçamento. Aí o feitiço virou contra o feiticeiro, esse ditadinho já repeti ontem aqui para vocês, mas de qualquer forma, nós vamos ter que acompanhar o que vai acontecer nessa reunião de amanhã, nessa quinta-feira, 3 de novembro, vai acontecer essa reunião liderada por Geraldo Alckmin, vai ter a participação do Luiz Mercadante, do agora senador Wellington Dias, que foi um coordenador ali direto da campanha do ex-presidente Lula. Vamos acompanhar o que vai sair dessa reunião e como o Alckmin vai conseguir, qual vai ser a solução apresentada pela equipe de transição. No CNN Money de hoje, nós recebemos o Audi Cunha, comentarista de economia da CNN, e ele fala sobre essa tarefa inglória, mas absolutamente necessária e que demanda bastante responsabilidade de encontrar uma solução para o orçamento. Vamos ouvir. Você acabou de mostrar um conjunto de despesas que não cabem dentro da regra constitucional atual, que é a regra do teto de gastos. E, portanto, você precisa redefinir ou olhar para outras despesas, não parece haver mais outro espaço, né, de corte para acomodar essas novas despesas, ou ter uma nova regra. Então, não é um movimento simples. E eu lembro também que, além do tema das despesas, porque nós estamos falando sobre teto de gastos, mas do ponto de vista da situação fiscal como um todo, há uma outra promessa que traz uma diminuição de receitas muito relevante, que é a isenção para quem ganha até R$5.000, a isenção do imposto de renda. Isso, de acordo com várias estimativas, pode representar uma diminuição da receita aí entre 120 até 170 bilhões de reais. Então, tem muita coisa para ser discutida do ponto de vista da matéria fiscal para o próximo ano. Aí, minha gente, para casar com o assunto que falamos agora há pouco sobre o comportamento do mercado brasileiro, que andou de helicóptero e está andando de helicóptero pelos problemas do Brasil, eu quis saber do Audi o seguinte, até quando
quando vai, porque a percepção é essa, né? De que já está no preço o que vai acontecer, portanto não tem que ter mais estresse, nem o silêncio do ex-presidente Bolsonaro, nem mesmo os bloqueios nas estradas, isso ainda não está afetando o mercado. E eu aproveitei para ouvir do Aúde também, até quando ele acha que vai esse comportamento, se ele faz sentido e se ele deve continuar e, por exemplo, beneficiar inclusive o crescimento, como é que o país vai acabar 2022 e entrar em 2023. Vamos ouvir. A única explicação é realmente essa, diria, uma boa vontade com o novo governo, né? Tradicionalmente, se tem isso a cada ciclo político, eu acho que há expectativa de que esses absurdos que nós estamos vendo, de bloqueios criminosos das estradas, que afetam não só toda a economia, afeta o cidadão que precisa ir ao hospital, que precisa de medicamento, que precisa comprar alimentos, que isso seja temporário, que seja resolvido, que as instituições funcionem, cumprem com seu papel, e que, portanto, passe a ter um foco naquilo que nós estamos discutindo, como que o novo governo vai resolver problemas significativos e um problema muito rápido, que é a solução fiscal. Então, eu diria que se esse encaminhamento, se as soluções vieram, principalmente esse tema mais emergencial, que é como resolver um aumento de gastos para o próximo ano, sem gerar um desequilíbrio que pressione taxa de juros, inflação, se esses sinais vierem, eu acho que nós podemos ter um final de ano, início do próximo ano, mais tranquilo, também na economia. Mas vai ser preciso ver consistência nessas soluções. Um ambiente, então, de normalidade política, institucional no país, que é o que todos esperam, e, ao mesmo tempo, uma resposta rápida para soluções emergenciais que se precisam no cenário fiscal e econômico. Minha gente, é isso. O CNN Money vai ficando por aqui. Lembrando que nesta quarta-feira, dia 2 de novembro, feriado, não temos mercado no Brasil, não temos agenda. Temos agenda internacional, com a decisão do Fed para os juros dos Estados Unidos, a fala do Jeremy Powell, né, que o mundo inteiro para ouvir, inclusive nós aqui. E amanhã traremos todas as repercussões. Se cuidem, bom feriado e até. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.